Olá, mês de agosto. E retomamos aqui as gravações com o conceito da energia, com as abordagens diferentes do mês, da energia como se manifesta ao longo do mês. Depois de termos passado por um junho que nos levou às confissões, um julho que tivemos a ser obrigados e fomos obrigados a tirar os véus da ilusão, a olhar claramente para as situações que nos apresentavam, embora tenha sido um mês eh, intenso, mas ao mesmo tempo fantástico, porque nos deu esta possibilidade de olhar para as coisas que temos para enfrentar, e comparei no mês de junho estes 3 meses a uma maratona, como se estivéssemos a ser preparados para iniciar, avançar agora no mês de agosto para fazer a maratona total. Porquê? Porque ao longo destes 3 meses, e, e todos temos essa sensação, muita coisa dentro de nós se foi alterando, se foi descartando e se foi construindo. Para agora, no mês de agosto, tomarmos o pulso daquilo que queremos ver concretizado na nossa vida e daquilo que queremos ver realizado de uma forma concreta, com análise, com método, com rigor, com detalhe, mas atenção a algum perfeccionismo e alguma sensação energética que vai acontecer ao longo do mês, de estarmos sempre a correr contra o tempo. Daí a maratona. Porquê? Porque ao longo destes 3 meses, agora chegamos a agosto. Agosto tem, por excelência, não é? Uma energia intensa. Vamos ter um portal no dia 8/8, vamos ter o 8 do dia, o 8 do mês e o 8 do ano, portanto é 3 vezes 8. Vamos ter dias de manifestação desse portal ao longo do mês. A vibração do mês é por si só o mês 8, que conjunto com a vibração do ano, que é um 7, dá, que é o 8, dá um 16, portanto, vibramos na energia também do mês de julho. Portanto, tudo isto está interligado. Então vamos por partes, vamos perceber, vamos entender, para depois nos precavermos e para podermos realizar e manifestar aquilo que queremos viver. Então, primeira parte, agosto, vibração do mês 8. Sensações energéticas a ter ao longo do mês de agosto. Para já, remete-nos para o nosso poder pessoal. Quem nós somos, na essência. Agosto é, por excelência, o mês do verão, das festas nas vilas, nas aldeias, em que toda a gente se junta, em que há muitas trocas, em que há muita interação, em que as pessoas que já não se veem há algum tempo têm a oportunidade de regressar ou de ir para outros lugares, partindo para uma nova aventura. Portanto, o mês de agosto põe escancarado a nossa essência, o nosso poder pessoal. Vai-nos obrigar e obriga-nos a manifestarmos, a fazermos, a realizarmos coisas. Sejam essas coisas da mente, sejam essas coisas do coração. Daí, este mês de agosto, este ano, é quase como se estivéssemos a sentir ao longo do mês de agosto que temos que analisar o nosso coração. Parece uma coisa assim descabida, mas como se estivéssemos a mentalizar o que é que o nosso coração quer para depois fazer. Então, vamos analisar ao detalhe as nossas reações, as nossas sensações, vamos estar um bocadinho mais críticos para connosco, para com os outros, até um bocadinho mais picuinhas. Atenção para não levar isto à exorbitância, não é? De estarmos sempre a colocar um defeito, sempre a colocar algo em causa, sempre a achar que estamos a correr contra o tempo, sempre a achar que não temos tempo para chegar lá, sempre a achar que não vai correr ou que não vai acontecer. Então, esta autocrítica vem muito no sentido de atenção
a quem vai prevalecer mais. Se é o nosso poder pessoal, se é aquilo que nós na essência somos e que temos capacidade de fazer, ou se é a nossa mente racional que vai estar a analisar cada detalhe, cada pormenor e vai estar quase como se a puxar para trás essa vontade de partir para a ação. Sem dúvida, o mês de agosto vai nos dar muitas surpresas, muitas coisas que achamos que eram impossíveis e que se vão concretizar a nível pessoal e também a nível global. Portanto, podemos ter eventos, situações, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa parte universal, a nível do mundo, situações que poderíamos achar improváveis, impossíveis, que são de alguma forma imprevistas e que podem dar origem a grandes rebeliões, grandes manifestações, grandes choques, vamos ficar de alguma forma um bocadinho mais abismados, perplexos, como é que aquela circunstância ou aquele cenário se desenrolou desta forma, de uma forma abrupta, e isso pode entrar em colisão, quer cá fora, quer cá dentro. Portanto, o mês de agosto, no sentido de oportunidades, no sentido de pôr as coisas em ação, no sentido de partirmos e retirarmos proveito desta energia fantástica que se apresenta, que tem toda a tónica de poder pessoal, de conseguirmos pôr na matéria aquilo que de facto queremos concretizar, mas atenção aos excessos, à explosão, à manifestação disparatada, sem nexo, de uma forma atropelada, de ir atropelando situações, pessoas, coisas, porque temos que correr e chegar a uma meta. Daí a maratona. Começamos no mês de agosto logo com algum tipo de mudança de padrão. Portanto, vamos ter uma sensação que vamos ter que mudar aqui algum padrão. E esse padrão pode ser relacional, nas relações que nós estabelecemos com os outros, mas nas próprias nossas maneiras de fazer as coisas. Eu costumo, por exemplo, fazer sempre o pequeno almoço daquela maneira e agora no mês de agosto eu vou começar a alterar, a introduzir alimentos ou a retirar. Eu costumo, por exemplo, reunir-me sempre à sexta-feira para jantar com os amigos e agora no mês de agosto eu vou tirar esse dia para poder fazer outra coisa para mim. Então há aqui uma surpresa também, numa vontade interna que se vai manifestar de mudança de padrão. Quebrar padrões, fazer diferente. Depois entramos no dia 4, com uma lua nova em Leão. Aqui dá-nos a capacidade de semear. Lua nova tem sempre a ver com a semeadura, aquilo que nós plantamos, a semente que vamos agora plantar, vai de alguma forma ter que ser alimentada para depois colhermos esse fruto ainda dentro do mês de agosto, mas lá mais para o dia 19, que é quando se dá a lua cheia. Portanto, tudo aquilo que fizermos no iniciozinho do mês de agosto, principalmente dia 4, tem essa intenção. Agora, temos aqui, neste mês de agosto, uma situação que pode agravar ou desagravar, alterar a nossa comunicação. Por isso é importante, ao longo deste mês, termos muita atenção na forma como comunicamos. Porquê? Porque aquilo que eu digo tem que ser entendido da forma como a outra pessoa tenha certeza, clareza, que eu disse exatamente aquilo que queria dizer. Portanto, às vezes podemos perceber ou sentir que realmente a comunicação não se está a estabelecer de uma forma correta. E eu disse A e a outra pessoa entendeu B. E depois disso gera um mal-entendido ou uma projeção ou uma conjectura
de como é que as coisas se estão a concretizar e que não é nada disso. Portanto, alguma questão que seja mesmo importante para decidir, para esclarecer, devemos ligar à pessoa. Devemos, olha, percebeste bem aquilo que eu quis dizer? Olha, a mensagem chegou, olha, o e-mail tu recebeste, não foi parar a outra pessoa qualquer. Olha, vamos verificar as linhas, as entrelinhas, tudo aquilo que possa suscitar dúvida, para perceber se está lá toda a informação, se eu vi bem e se vai ser direcionada à pessoa certa com aquela intenção que eu realmente quis fazer e dizer. E certificar-me que a outra pessoa entendeu, recebeu, percebeu e que está tudo certo. Porquê? Porque temos, ao longo da energia do mês de agosto, um planetazinho, que é o planeta Mercúrio, que te fala exatamente disto, das comunicações, das trocas, dos atrasos, portanto, alguma encomenda que possa ser para chegar no dia 3, só vai chegar no dia 13. Alguma coisa que era para ser suposto fazer naquele dia vai ter que estar alterado porque as coisas vão ter que ser feitas de outra maneira porque não vai dar. Portanto, também este planetazinho chama-se Mercúrio, é o planeta das trocas, da informação, da comunicação, dos intercâmbios, portanto, os voos, os telemóveis, as compras, os e-mails, as próprias palavras, as trocas de informações básicas, um GPS que altera a rota, as rotinas, o trânsito que pode era por ali, mas de repente eu saí mais tarde e aquela rua está em obras e eu nem sequer sabia e agora vou ter que dar aqui uma volta para chegar, mas cheguei atrasada porque não sabia. Portanto, tudo isto no mês de agosto se pode verificar à custa do Mercúrio que está retrógrado. O que é que isto significa? Significa que a própria energia, não é? Nos está a mandar abrandar, rever, planear, revisar, reavaliar. Portanto, tudo o que tem a ver durante este mês com eu achava que era certo, eu tinha a certeza que aquilo era por ali, eu não tinha dúvida que ia ser assim, vai sofrer algum tipo de abanãozinho, atraso, alteração, que vai obrigar a quê? À paciência e à flexibilidade. Portanto, se há palavra para o mês de agosto, é mesmo esta. É paciência e flexibilidade. Porquê? Porque não adianta. E o ambiente, a energia vai estar tão ao rubro, tão no brilho, tão na intenção, tão no fazer, tão na explosão, tão na agressão, tão na verbalização, que é melhor ter paciência e flexibilidade. E tudo se faz, porque se nós parássemos a vida porque o Mercúrio está retrógrado, e vai estar retrógrado de 5 de agosto a 28 de agosto, quer dizer que parávamos um mês, não fazíamos nadinha. Não falávamos com ninguém, não íamos trabalhar, não andávamos de carro, não mandávamos um e-mail, não marcava uma viagem, não tinha um projeto, não fazia absolutamente nada. Então a vida não para, mas a vida organiza-se. Então há um bocadinho ter esta noção de como é que eu, durante este mês, me consigo planear e estruturar de uma forma flexível e paciente para que as coisas se manifestem. Sabendo que o convite para toda a gente é mesmo para abrandar. Também podemos sentir, e daí a maratona, que estamos a correr contra o tempo, mas de alguma forma estamos a ser puxados para trás. Porquê? Porque há naturalmente um tempo que não é este tempo, não é da cronologia que nós estamos habituados, é um tempo energético um bocadinho mais elevado que nos está a pedir para parar. Então, como é que é possível? Se nós vamos correr uma maratona, vamos em passo de andamento? Vamos ter momentos em que andamos, por isso é que estivemos a treinar. Estivemos a treinar em junho, como é que se gatinha?
Em julho, como é que se anda? E em agosto, preparados para correr. Mas vai haver momentos em que, mesmo na corrida, temos que abrandar o passo. Então, é estas etapas que temos que ir agora, com outra consciência, assimilando e fazendo diferente. Portanto, Lua, Nova em Leão no dia 4, traz esta energia de querer fazer, querer mostrar, querer sair, querer fazer uma coisa diferente, querer semear, querer brilhar, querer ter coragem, audácia, alegria, mostrar estas intenções. Só que não vai ser para agora. Vai ser para, ok, é uma sementinha, e o fruto dessa sementinha há de aparecer lá para o dia 19 deste mês. Por isso, calma, paciência, mas usufruir das coisas. Como, por exemplo, também podemos ficar um bocadinho frustrados porque este mês, imaginem, estamos à espera que aquela pessoa se declare. E aquela pessoa manifesta, por exemplo, o amor, ou declara-se, ou através de um convite. E não há necessariamente aquela coisa, ai, olha, vamos fazer assim, ou uma coisa muito XPTO à grande, não é? Estamos à espera de que algo enorme aconteça, quando, por exemplo, pode ser uma coisa mais subtil, mas que tem exatamente essa intenção por parte da outra pessoa. Isto tem a ver também com a comunicação. Nem todos conseguimos comunicar dizendo. Alguns conseguem comunicar fazendo, outros conseguem comunicar sentindo. Então é quase como se estivéssemos a. E aí foi novamente a frase: analisar o coração. Portanto, temos que dar tempo e espaço para entender o que é que nós queremos e também dar tempo e espaço para perceber o que é que a outra pessoa consegue fazer. E não estar à espera, porque senão vamos ficar frustrados. Estar atento aos sinais, às manifestações. Vamos analisar o coração. Mas essa análise do coração é muito subjetiva, porque para mim pode ser de uma maneira, para o outro pode ser de outra completamente diferente. E não estamos agora só a falar em relações do exemplo amoroso, estamos a falar da forma como as pessoas se comportam, da forma como nós reagimos e interagimos uns com os outros. Então, para não haver uma irritabilidade excessiva e uma frustração com as coisas que vão acontecendo ao longo do mês, esperar que o outro diga pode às vezes não correr assim tão bem. E eu estar ali naquela expectativa de que vai ser assim. Então, vou sentir e vou perceber como é que o outro está a manifestar. Se calhar o que ele quer dizer é isto, só que vai dizê-lo através de um ato, de uma atitude, de uma forma de apresentar, de chegar a casa com. Voltando ao exemplo amoroso, de chegar a casa com um ramo de flores, de fazer alguma coisa inusitado que possa ter essa intenção de uma comunicação, mas que eu não consigo verbalizar. Então, vai-me obrigar a mim a entender o outro, vai obrigar o outro a entender-me a mim. E pode às vezes isto gerar algum tipo de irritabilidade ou frustração. Também porque falamos nos atrasos, na falha de comunicação e que não dar agora, neste mês de agosto, nada como completamente definitivo. Ok, estamos mais ou menos no início do mês, vamos esperar até lá para o dia 19, 20. Aí já podemos começar a ver a coisa a ficar mais compostinha. Até lá é uma sementinha. Então está semeado, vai-se organizar, vai ser alimentado até depois dar o fruto. Está bem? Depois, fazer durante este mês, este processo todo também vai remeter-nos a que por vezes possamos sentir mais cansados, mais lentificados. Porquê? Porque andamos, se calhar, uma semana a correr imenso e na outra semana estamos mesmo cansaditos. Portanto,
o estarmos mais lentificados, o termos necessidade de parar, não é só porque o Mercúrio retrógrado está a obrigar a toda a gente a reduzir o volume. Não é isso. É mesmo por causa de uma questão física. É mesmo porque é tão intenso, são tantas as solicitações, são tantas as comunicações, que de todo o meu poder pessoal, o que é o poder pessoal? É a nossa energia, como nós nos apresentamos ao mundo, quem eu sou na realidade. Então, esse poder pessoal pode às vezes ficar afetado e eu ter que me recolher um bocadinho para depois conseguir gerir esta panóplia de borbulhas de um lado para o outro e que não consigo às vezes organizar-me. Então, fazer uma revisão da matéria, mas de uma forma mais lógica e mais lenta, que às vezes para algumas pessoas também pode gerar uma frustração. Porque se é uma pessoa que quer ir ali, quer ir acolá, depois acha que não tem tempo, não conseguiu fazer durante este dia, depois isto é um cansaço. Não é? A própria pessoa fica cansada e a outra pessoa só de ver fazer também se cansa. Por isso, às vezes, em termos de relações no trabalho, relações amorosas, relações sociais, parcerias, situações de amizade, tudo isto às vezes pode levar a um desfazamento em que a própria pessoa não está naquela onda, não é? A outra, na maratona, já vai no quilómetro não sei quantas, e quem está para trás fica, olha, não consigo chegar aí. Estás muito rápida, deixa-te ir, que eu agora preciso aqui do meu espaço. Então, precisamos aqui de um perceber ao longo do mês quando correr e quando parar. Sendo que todos vamos ter a sensação que estamos a ir, que de repente vem aí qualquer coisa que está a um travão, que puxa para trás. Estamos a ser quase como se posto um freio, não é? Olha, já estás a correr muito rápido, agora anda cá. Já queres ir, mas não podes ir assim, porque não estás organizada, ainda não podes ir. Espera aí. Então, puxa para trás. Então, esta do avanço e do recuo também pode gerar esta irritabilidade e esta frustração ao longo do mês. Porquê? Porque há tanta coisa a acontecer, há tantas ideias, tanta evolução, tantos fenómenos, que a pessoa quer é andar para a frente, mas depois o tempo que não é este, o tempo universal, não é? Vai nos dizer: olha, 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 espera aí. Então não vais. Vais de outra maneira. Não hoje, amanhã. Não tão rápido, mais devagar. Não assim, mas assado. Então ter novamente paciência e flexibilidade. Isto também se vai manifestar a nível global, não é? Porque toda a energia está plasmada e vai ser manifestada de forma diferente para cada um. Mas nós, enquanto sociedade, estamos sobre o mesmo efeito. E enquanto planeta, também. Portanto, o que é que isto pode gerar? Abuso de poder, excesso de autoridade, globalmente uma situação imprevista, alguma coisa que possa acontecer que exploda, vai explodir, porque as coisas estão em ebulição de uma forma tão intensa, de uma forma tão exacerbada, de uma forma tão autoritária, tão de poder, não é? De querer que seja assim, daquela maneira, de uma forma tão arrogante, que vai de alguma forma entornar aqui alguma coisa. Portanto, também podemos esperar ao longo do mês de agosto alguma manifestação mais explosiva a nível mundial que choque, que também crie este impacto. E esta manifestação também pode ter a ver com alguma situação relacionada com o mar. Portanto, já falei durante o mês de julho que não era boa ideia fazermos grandes aventuras marítimas. Pessoalmente, é um conselho. E se o fizermos, ter um bocadinho mais de cautela e precaução.
A nível global, pode mesmo haver algum incidente explosivo no mar. Por isso, ter alguma forma da energia do quente se exacerbar. Então, isto também pode dar aso, esperemos que seja uma coisa de alguma forma que não cause tantos estragos. Porquê? Porque tudo que estiver a ser de uma forma demasiado, tudo que tiver em excesso, vai levar o tal travão. Para quê? Para ser equilibrada. Porque todo o excesso é um desequilíbrio, certo? Então, tudo o que está em desequilíbrio precisa de ser equilibrado. Se nós estivermos a exagerar na dose, vamos ter que levar um travão para perceber qual é o ponto de equilíbrio. E isso a nível pessoal e a nível geral. Se estivermos, por exemplo, a abusar do nosso poder pessoal, não é? De alguma forma, esse trono vai ter que ser abalado. Essa autoridade vai ter que ser destituída ou vai ter que ser desequilibrada, não é? Vai ter que ser mais desequilibrada para proporcionar o equilíbrio. Depois temos, podemos sentir depois ao longo do dia 19, o tal colher, não é? Da semente que plantamos no início do mês, sentir que as coisas começam a organizar um bocadinho mais disciplinadas, um bocadinho mais organizadas, e parece que a energia está já a converter a nosso favor, parece que está a trabalhar em nosso benefício. Depois, no final do mês, vamos estar assim muito românticos, muito vistosos, muito atraentes, muito magnéticos, muito de alguma forma. Sabem aquela conversa boa que é preciso ter, porque no início do mês não correu lá muito bem? Então, se no início do mês de agosto as coisas, os ânimos começaram a exaltar, final do mês é tempo de sentar, conversar, marcar aquele jantarinho, marcar aquela conversinha boa, para pôr tudo em prato limpo e para, se calhar, arrumar tudo aquilo que ficou mal entendido e tudo aquilo que ficou desorganizado ao longo do mês. Então, este mês, dias importantes ao longo do mês, o dia 8, porque é um portal, 8 do 8 do 8. O dia 17, porque nesse dia também se manifesta a energia do portal, e o dia 26. Sem contar o dia 4, porque é quando temos o início da plantação da semente, não é? Com brilho, com alegria, com autenticidade, com vida, com vitalidade, com coragem, com audácia, com expor-se ao mundo, manifestar-se, sem ter aquele medo de achar ou de pensar o que é que os outros vão dizer ou fazer. O dia 4, o dia 12, que já vamos falar sobre ele, que é um dia também muito importante, porque é quase como sentíssemos que vai haver aqui uma transformação na nossa vida. Alguma coisa que vai dentro de nós, puxar por nós para que isso se manifeste e se concretize. E depois o dia 19, que é a lua cheia em aquário, quando colhemos o fruto da semeadura do dia da lua nova em leão, do dia 4. Depois, então, palavras-chave. Mês de agosto, bom para iniciar. Ai, mas como é que eu vou fazer alguma coisa se a comunicação está travada? Deixe-se lá disso, porque o mundo não para. As coisas andam, a vidinha corre. Portanto, se nós, e voltando ao mesmo princípio, se nós parássemos a vida sempre que o Mercúrio está retrógrado, ele está retrógrado 4 vezes ao ano, estávamos com algumas dificuldades, não é? Pronto. Agora, pedir para haver uma revisão, pedir para haver uma retificação, pedir para haver uma reavaliação.
pedir para revisar aquilo que várias vezes, não é? Retificar. E também essa análise detalhada de revisão, de análise do nosso próprio coração. Será que é mesmo isto que eu quero? Será que é desta forma que eu quero fazer? Será que isto me faz sentido? Será que verdadeiramente eu vou estar satisfeita com isto? Será que eu tenho prazer? Será que com esta realidade? Será que isto me acrescenta? Então, fazer estas questões que o coração nos impele a fazer, a ação, através da nossa essência e poder pessoal, analisando-o através da mente, revendo, fazendo as perguntas que Mercúrio faz. Revisar o coração. Plantar projetos ligados à nossa alegria, à nossa imagem, portanto, à nossa autoimagem. Também, de alguma forma, podemos chegar ao final de agosto e quando, como nos sentimos um bocadinho mais, se calhar deve ser do bronzeado, deve ser da praia, deve ser da estética, deve ser do vestido de verão, até porque o mês de agosto vai estar quentíssimo. Portanto, podemos nos sentir um bocadinho mais expostos a mostrar mais coisas ao mundo. Então também está muito relacionado com a nossa imagem. Podemos sentir uma necessidade de uma mudança de imagem, de ter uma aparência diferente, um estilo diferente, começar a mudar algum padrão que se manifestou no início do mês de agosto, sentir que há aqui qualquer coisa que realmente vai mudar. Entretanto, uma coisa que é importante ao longo deste mês, e estou-me a rir porque é importante não desistir daquilo que nós queremos à primeira, porque a vida dá tantas voltas e se realmente é um desejo verdadeiro, para ele se concretizar, vai ter que haver várias fases, como ao longo destes 3 meses, não é? Junho, julho e agosto. Então é quase como se tivéssemos que acreditar muito, com fé, com consciência, com iniciativa, sem atropelos, para que as coisas se manifestem de uma forma tranquila, mais leve. Mas não desistir. Escolher 2 ou 3 vezes até acertar. E perceber que o erro, a falha, faz parte da aprendizagem. Portanto, se não correr da forma como é expectável dentro daquele tempo, é o meu tempo de aprendizagem para que quando acontecer, e vai acontecer, seja da forma correta para mim. Então, esta frustração é muito importante, porque nós às vezes queremos que as coisas aconteçam porque tem que acontecer, e esse não é o alinhamento certo para nós. E insistimos na tecla. Então, perceber que, ok, há uma meta, há um corte da faixa na maratona, mas há um tempo para isso acontecer. E tentar até acertar. Portanto, se tiver que parar ao longo do caminho, porque estou mesmo cansada, e nós estamos a assistir a nível global de imensas demonstrações, e estamos em plenos Jogos Olímpicos, também vão acabar no final do mês, e pode também advir daí alguma situação um bocadinho mais explosiva, para nós colocarmos os olhinhos e percebermos que nem sempre a realidade que se mostra é a realidade correta, não é? Então podemos também tirar daí destes Jogos Olímpicos essa aprendizagem e estamos a ter ao longo deste fenómeno, de um fenómeno de massas, exemplos de resiliência, não é? Ou de desistência, como já aconteceu. Então, quando não é para ser, também não é. Então, às vezes, nós temos que saber soltar, saber lançar o desejo, a manifestação, e depois soltar. Porque se estivermos ali apegados à situação, ela de facto vai se concretizar de uma forma errada. Então, tem que acontecer de uma forma alinhada e não por teimosia, mas sim por alinhamento. Então,
há um desejo, queremos pô-lo em ação, ótimo para iniciar, mas ter paciência e flexibilidade para ver acontecer. Comunicação, atenção. E outra coisa também muito importante, porque ao longo deste mês de agosto é quase como se estivéssemos a ver claramente todas as mentirinhas. Tudo aquilo que. As mentirinhas que nós contamos a nós mesmos, as mentirinhas, e as mentirinhas que os outros também nos contam. Então, perceber, vamos estar assim um bocadinho mais radares, se calhar a partir do dia 12. Aquele radar que detecta no ar quando é que a coisa não. Cheira-me a queimado, cheira-me a esturro, a coisa não está bem contada. Então, vamos detectar aqui estes pormenorzinhos que são, é no pormenor que está a diferença, não é? Vamos estar assim um bocadinho mais atentos a estas mentirinhas. Porquê? Porque as mentirinhas também alastram. Então, se a pessoa me conta uma mentirinha, vou dar um exemplo básico. Se a pessoa me conta uma mentirinha e eu acredito nessa mentirinha como uma verdade e passo essa mentirinha, então essa mentirinha vai alastrar e torna-se verdadeiramente uma mentira. Então, ter um bocadinho de atenção. E também relembro que durante o mês de julho tivemos a trabalhar a nossa intuição. Há um elo de ligação entre junho, julho e agosto. Por isso, agora em agosto, o nosso radar vai apitar. E não é por multas, é mesmo porque vai detectar a mentirinha que nós contamos a nós e as mentirinhas que nos vão tentar contar. Depois temos também no ar uma tensão até ao dia 19, 21, mais ou menos, dia 21. Sabem aquela situação imprevista que aconteceu no mês de julho, mês passado, não foi? Com o atentado do Trump, com aquela situação imprevista num fim de semana. Então temos que estar atentos. Agora, dia 21 deste mês, entre 19 e 21, pode acontecer aí qualquer coisa assim também diferente. Assim, uma coisa que pode acontecer, não é? Até pode acontecer a nível religioso. Pode acontecer a nível político, religioso ou mesmo a nível de Jogos Olímpicos. Pode acontecer também com a parte do mar, alguma situação também marítima, uma explosão, uma coisa qualquer que possa se dar e que vamos ter alguma dificuldade em expandir, iniciar e expandir. Portanto, entre o dia 19 e dia 21, uma situação de tensão que devemos estar atentos, porque é uma coisa assim intensa. Depois, e essa intensidade pode acontecer, pode suscitar algum tipo de revolta. Por isso, imaginem que não sei, alguma situação assim intensa que pode dar um terremoto, uma explosão, uma coisa assim, de alguma forma fervente, não é? Um choque, uma notícia inesperada, uma qualquer situação a nível da comunicação, por exemplo, também pode ser a nível das redes sociais, novamente, algum tipo de shutdown. Não é um corte, não é um corte, é uma demonstração de que há uma autoridade que tem poder para ligar ou desligar, para fazer ou deixar de fazer. Então, isto pode se manifestar em várias áreas, não é? E isto, de alguma forma, pode ser tão intenso que vai gerar uma tensão tão grande nas pessoas, no sítio onde acontecer, que pode haver algum tipo de revolta, não é? E as próprias pessoas também podem explodir. Explodir no sentido de começar a ter atitudes disparatadas, não é? Depois, em
Em agosto, ainda durante este mês, então há o término dos Jogos Olímpicos, também vem neste sentido, portanto vamos estar um bocadinho atentos. E é um convite, se calhar vamos olhar para este mês de agosto, para as coisas com outra noção. Até porque estamos a analisar o coração, não é? Conseguimos detectar mais facilmente as mentirinhas, por isso conseguimos ver as coisas com aquele radar, com aquele olhar mais analítico, não é? Então, aqui, por exemplo, nessa noite do término dos Jogos Olímpicos, ou no silêncio da noite, às escondidas, por volta do dia 11, que é quando termina, e se dá no dia 12, pode acontecer alguma situação assim, tipo, tu fizeste-me mal, não é? Então, uma energia que está assim muito rasteirinha, muito baixinha, em vez de lançar compaixão para essa situação, que é uma forma mais correta e elevada de amenizar e de limpar e de não gerar karma, é de alguma forma lançar uma vingançazinha. Pronto, e podemos assistir aqui a um joguinho de ping-pong na nossa vida, porque isto manifesta-se também na nossa vida, não é? Alguém que não gostou de alguma coisinha que nós fizemos, ou que dissemos, ou que entendeu mal lá no início do mês. E então há assim aquele joguinho no dia 11, 12 de vingançazinha. Então temos que estar aqui um bocadinho mais atentos a nós, à nossa vidinha, e também um bocadinho mais atentos ao mundo, porque não vivemos isolados, não é? Então aqui alguma, alguma surpresa no silêncio da noite, alguma coisa que possa acontecer entre o dia 11 e o dia 12. Depois voltamos a reforçar a palavra-chave deste mês: paciência, flexibilidade e adaptabilidade, no sentido de termos capacidade de nos adaptarmos à situação. E isso é muito bom, por um lado, é muito péssimo, por outro, porque se nós o adaptar não quer dizer conformar, não quer dizer eu aceito. Eu tenho a capacidade de dar a volta de uma forma flexível e com paciência àquilo que se me está apresentado. E não sim porque sim e agora é sim. Não. Então, flexibilidade, paciência e capacidade de adaptação. O que é que também estamos a viver ao longo do mês de agosto? Eliminar a parte da teimosia, que também já falamos um bocadinho no início do vídeo. Mudar, adaptar, ter essa flexibilidade. Porque, por exemplo, se eu fiz alguma coisa ou estou com a expectativa que alguma coisa aconteça porque é certo e sabido, e algum imprevisto possa acontecer de maneira a que não aconteça, ou não surja, ou não se manifeste da maneira como eu planeei, ou tive na ideia, ou esperei que acontecesse, eu vou ter que a capacidade de mudar, de adaptar-me à situação com paciência e não com teimosia. Porque com teimosia ninguém vai lá. É quase como se estivéssemos a bater e não saímos do mesmo sítio, não é? Portanto, alguma coisa tem que ser feita e não vamos lá dessa forma. Depois, muito bom, no dia, por exemplo, final do mês, fazer assim um dia só para nós. 25, 26 de agosto, pode ir até ao 29 ou 30, ter ali um momento só de, ora deixa-me cá ver como é que este mês passou a correr, tanta coisa aconteceu, tantas situações se foram vistas lá fora, vistas cá dentro.
reavaliadas. Portanto, fazer aquela síntese do mês. E não é só do mês, é da energia destes 3 meses. Portanto, sabendo que esta comunicação interna de mim para comigo também é muito importante. Portanto, o que é preciso mudar, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, como é que foi o mês, pontos positivos, pontos menos bons, o que é que eu achava que ia ser assim e foi surpreendentemente diferente, o que é que eu achava que era impossível e realmente deu aqui uma mudança espetacular e foi o mais alinhado para mim e é o mais correto na minha orientação agora. Portanto, ter esta capacidade de recolhimento, de se retirar, de se conhecer melhor e de fazer uma reflexão destas etapas que andamos a percorrer ao longo de junho, julho e mais intensamente na maratona de agosto. Aquelas pessoas que estão assim mais ou menos a fazer frete ao longo deste mês de agosto na nossa vida vão desaparecer. Pronto, imaginem, vou fazer isto. E a pessoa, não sei se vou, se não vou contigo, se quero, se posso. Qual é a postura? Vai acontecer para toda a gente. Olha, eu vou. Queres vir? Vens. Não queres vir? Ficas. Então, estarmos assim um bocadinho, sabem, um bocadinho mais seletivos. A palavra é mesmo essa. A palavra é seleção. É pão, pão, queijo, queijo. E isto também pode dar asa à explosão, porque a outra pessoa não está à espera, não é? Acha que não sabe, vai ver, vou pensar. E como estamos a todos assim um bocadinho meios a refletir, pode-nos dar assim aqui uma nevoeirada e não conseguimos ver bem as situações. Mas vamos ao longo do mês de agosto ter uma postura de pão, pão, queijo, queijo. Ou vens ou ficas. Ou queres ou não queres. Ou gostas ou não gostas. Ou dizes ou não dizes. Não é? Ou demonstras ou não demonstras. Então, por isso é que no final do mês pode ser muito bom aquela conversinha, aquela situação, porque vamos estar aqui com os ânimos exaltados, de uma forma fervente e sem paciência, mesmo sem paciência. Por isso é que temos que trabalhar a paciência, por isso é que vamos avançar e alguém nos vai puxar para trás. Então, percebermos quando é que já estamos a exagerar em alguma coisa, que vai ter que ser equilibrada, mas também, de alguma forma, vamos ver assim um bocadinho as danças das cadeiras. Pessoas que saem e para dar lugar a outras pessoas, porque já estão ali no chove no molha. Depois, em termos de mar, refletir outra vez no dia 21. Em termos de rotinas do nosso dia a dia, sentir que as coisas vão começar a ser mais organizadas lá mais para o final do mês, com soluções, parece que estávamos aqui com esta névoa e de repente começamos então a ver as coisas mais definidas, com uma vontade e inteligência de fazer, de concretizar. E depois vamos, no final do mês, então, fazer este tal balanço, esta reflexão da intensidade, da surpresa, da análise, da vibração, do brilho, da explosão, da tensão, do choque, do imprevisível, que foi o mês de agosto, sabendo que todos estamos preparados para correr a maratona. Porquê? Porque treinamos em junho, julho e agora agosto está aí para toda a gente. Portanto, com ou sem Mercúrio retrógrado, o agosto vai correr, certo? Neste caso com Mercúrio retrógrado. Mas, quer nós olhemos para o Senhor Mercúrio, quer lhe achemos piada ou não, ele está lá. Portanto, não vale a pena, é mesmo entender e não se pôr a jeito em determinadas situações, sabendo que isso pode suscitar determinadas tensões. Em termos
Deixa-me ver aqui o que é que eu escrevi mais. Ok. Ok. Sugestões. Sugestões mesmo importantes. Esqueci-me só aqui de referir que no tal dia 11/12, que é aquela situação à semelhança do que aconteceu em julho, podemos ter uma necessidade de finalizar coisas no dia 12. Ok, isto já serviu, agora vou começar uma nova coisa na minha vida. Finalizo este para dar início a outro, dia 12, está bem? E a tal situação de no silêncio da noite, se estar aqui a congeminar alguma situação mais dúbia, que venha tal vingançazinha, aquela tal vou fazer assim, está bem? Isso tentem, evitemos todos cair nesta baixa vibração, está bem? Porque quando estamos todos a vibrar um bocadinho mais baixo, as coisas de facto acontecem e acontecem não de uma forma muito bonitinha. Então, vamos tentar entre o dia 11 e o dia 12, sempre, não é? Sempre. Mas entre o dia 11 e o dia 12, elevar um bocadinho mais a nossa vibração, ter pensamentos um bocadinho mais corretos, perceber que temos essa capacidade de transmutar, de mudar, de que nada é definitivo, que temos a possibilidade de gerar de novo, de criar, de solucionar, que existe uma solução, que existem maneiras de se fazer diferente. Então vamos elevar a vibração. E para nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida e também em termos de sociedade, de planeta global. E se virmos e se tivermos a capacidade durante o mês de agosto de ter alguma forma essa ação mais genuína, mais de chegar ao outro, como no dia 19 de Aquário, não é? O Aquário é aquele que de alguma forma agrega, não é? Tem uma visão diferente, tem uma visão, vê a figura global, enquanto que não está só a reger-se pela pequena pecinha do puzzle. Então, isto também nos apela a ter atitudes mais humanitárias, mais a pensar mais no coletivo, a pensar mais na empatia, na compaixão, a pôr-me no lugar do outro, a poder ajudar com aquilo que eu consigo fazer, a dar de alguma forma genuína, dar o meu tempo, dar a minha energia, dar o meu trabalho, dar voluntariado, não é? Fazer alguma ação que contribua para o todo, não só de uma forma egoísta para mim, mas que consiga também levar esta minha energia, esta minha vibração para contribuir com o todo. Então, isto é elevar a vibração, é nós podermos, com aquilo que eu já sei fazer e com aquilo que para mim não, já não me faz falta, não é? Conseguir ainda distribuir e fazer chegar ao outro. Porque o outro necessita e porque eu também preciso e necessito do que o outro também tenha para me dar. Então, olharmos uns para os outros, olharmos no sentido global e não tanto no nosso sentido do umbiguinho, não é? Não só saber quando as minhas necessidades estão atendidas, ok, o resto não me interessa. Então, o mês de agosto também nos fala um bocadinho disto, de tentar fazer conexões, estabelecer ligações de uma forma mais genuína, mais humanitária, mais humana, mais de dar, de contribuir, certo? A nível geral. Portanto, aqui, para além de no dia 12 termos essa necessidade de acabar com determinadas situações, no dia 19, então, por esta boa ação, unir forças, fazer uma troca justa, contribuir. Olha, tu dás com isto, eu contribuo com isto. E a coisa faz-se. E isso, de facto, seria o mundo perfeito, não é? Mas enquanto a perfeição não existe, porque não existe, nós podemos ir aperfeiçoando. Então, podemos ir contribuindo, quer em nós, quer para nós, e também fazer chegar isso ao outro.
Então, soluções, formas, sugestões. Por exemplo, o mês de agosto é maioritariamente gerido pelo brilho, não é? Pela autenticidade, pelo poder pessoal. Então, se nós pudermos de alguma forma mostrarmos alguma característica nossa, alguma característica verdadeiramente nossa, sem ter aquela sensação de que o outro vai criticar, o outro vai desdizer, o outro vai pensar, o outro vai enfraquecer, o outro vai não deixar acontecer. Se percebermos em nós qual é uma característica que nos identifica e contribuir com ela. Pode ser com a bondade, com a generosidade, com a simpatia, com o saber fazer, com oferecer um bolo, com alguma coisa que contribua, mas que seja autêntico, que seja e verdadeiramente de nosso, não cópias, não querer comparar o outro, não correr na maratona a competir, mas correr na maratona porque cada um está a correr para si e por si. Então, se pudermos contribuir ao longo deste mês também connosco e correr a nosso favor e ajudando quem está ao longo do caminho que precisa de uma mãozinha, é um mês ideal para isso. Por isso, sugestão de utilizarmos e gerirmos a nossa energia. A nossa energia é um bem essencial. Ter cuidados de autocuidado, ter o cuidado de termos autocuidado, saber privilegiar a nossa energia também e, como o mês de agosto nos fala dos excessos, não é? De tudo o que esteja a ser em demasia. O querer também ser, contribuir muito, de alguma forma também significa que nós estamos em falta. Por isso eu tenho que dar muito. E esse dar muito pode ser uma tentativa de reconhecimento, de validação, não é por aí. É dar porque eu posso dar e quando eu posso dar, da forma que eu posso dar. E não estar a comparar o que eu dou com o que o outro deu. São duas formas diferentes de poder pessoal. De mostrar a nossa energia, de gerir a nossa energia e de a transformar. Então, o mês de agosto fala muito nisso, de ter a capacidade de autocuidar-me, de saber que há uma exposição de toda a gente, há, naturalmente, a energia pede a exposição, mas que essa energia também seja gerida, também seja doseada, também seja de alguma forma organizada. E quando eu não puder, ou não estiver bem, ou quando não me sentir que tenho que, também estar em paz com isso, sem haver a tal competição. E sem haver a tal frustração, a teimosia, perceber quando é que é para fazer, quando é que não é para fazer, quando é que é para parar, quando é que é para correr. Sugestão, autocuidado ao longo do mês. Gerir gestão energética. É como se tivéssemos uma pilha ou uma bateria de um telemóvel que se soubermos que estamos ali a ver muito, a consumir muita informação, essa bateria vai gastar. Então, e depois pode não dar para o resto do mês. Então, autogestão, autocuidado, gestão energética. Como fazermos isso? Termos tempo. Termos tempo para parar, para dormir, para passear, para comer, para desfrutar, para ler, para não fazer nada, para absorver, para contemplar, para ir para as festas, para as reuniões, para o mundo, para as sessões, para tudo isso, e depois recolher. Então, ter esta gestão energética e saber agora, uma vez que já estivemos a trabalhar na nossa intuição, e cada vez mais saber o que é e o que não é, o tal pão, pão, queijo, queijo. Não é só para os outros, é para nós. Começa sempre por nós. Quero? Não quero. Gosto? Não gosto. Vou? Não vou. É para fazer ou não é para fazer? É para dizer ou para não é para dizer? Esta autogestão, quer mental, quer emocional, quer físico. Porque isto tudo reflete-se no universal e no espiritual.
Então não adianta termos muitos conhecimentos, ler muitos livros, quando no nosso dia a dia não fazemos nada nem praticamos nada daquilo que estamos a ler, a absorver, a querer. Então é o simples, é simplificar. Durante este mês de agosto, autogestão, autocuidado, gestão energética. Lembrem-se da pilha, lembrem-se da bateria do telefone, lembrem-se da comunicação, certificarmos muito bem, e não ter qualquer pudor em ligar para a pessoa, em escrever uma nova mensagem. Olha, recebeste a mensagem? Leste bem? Olha, percebeste? Tens alguma dúvida? Ou fazerem-nos isso a nós. É importante, é importante. Não haver pontas soltas que depois possa dar aso a outros entendimentos que a pessoa não. Pronto, e dizer o que é para dizer. De forma cuidada, cuidadosa, paciente, flexível. Está bem? Cores a usar ao longo do mês: dourado, rosa e verde. Coisas a fazer ao longo do mês: escrever tudo. Este mês é para escrever tudo direitinho. Na agenda, no bloquinho, no computador, no tablet, nas notas, no telemóvel, seja onde for. O que é que eu fiz, o que é que eu tenho que fazer, para depois ir lá rever se está tudo em ordem. Porque senão há coisas que vão se eclipsar durante o mês e eu achei que tinha dito, feito, ido, resolvido e passou. Ah, era naquele dia. Olha, a consulta era naquele dia. Não fui. Porque não apontei. Achei, não vi. A hora da consulta mudou. Atenção. O voo está alterado. Atenção. O autocarro mudou a rota. Atenção. O metro vai estar parado. Atenção. Então, de alguma forma, ter assim um bocadinho mais de prevenção. Agora, claro que ninguém controla nada, nem tudo. Portanto, é uma sugestão. Em relação outra coisa muito importante é ler. Porquê? Porque vamos ter tendência a estar na projeção da mente, a projetar, a fazer futurologia. Então, ter alguma coisa que nos ocupa a mente e nada melhor do que um bom livrinho. Porque estamos ali, no agora, aqui, sim, aqui, no agora, na presença, e estamos a ler, estamos a absorver e não estamos a deixar que o nosso pensamento vagueie para aquelas situações que já estão ali muito embrulhadas. Portanto, mês de agosto, para além do autocuidado, da gestão energética, cores a usar e situações a fazer. Sabendo que ao longo do mês vamos ter todos a sensação de que queremos fazer aquilo e alguém nos está a puxar para trás. E está tudo bem, porque não é alinhado, não é naquele momento, não é para nós daquela forma. Um beijinho e feliz mês de agosto!